Bom dia, iniciando aqui mais um podcast Pitch Invest, o podcast das startups. O nosso convidado de hoje é o Gilson, da Regularize. A Regularize é uma startup que trabalha com regularização e escrituração de imóveis e a gente vai conversar um pouco mais sobre essa essência da Regularize, como é que ela iniciou, o que ela pode fazer pelas pessoas e também essa dor que existe de fato no mercado com pessoas que querem regularizar seus imóveis. Gilson, muito obrigado pela tua participação, por estar aqui presente com a gente para tirar tanta dúvida do pessoal a respeito de regularização de imóveis. Bom dia, Júlio, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo o pessoal que está assistindo. Primeiramente é um prazer, agradeço o convite, Júlio, para a gente estar aqui abrindo um pouquinho da nossa jornada do empreendedorismo e falar um pouquinho da Regularize também, né? Das dores dos clientes que a gente vem curando, tentando curar no dia a dia aqui e apresentar um pouquinho para o pessoal, né? Como é esse caminhar do empreendedorismo, né? Sim. Justamente, né? Essa é a ideia da Pitch Invest, né? Falar sobre startups e falar de negócio, empreendedores de modo geral. Como é que se inicia uma empresa, o que é que as pessoas observaram, né? Então, é exatamente isso, né? E já começo nesse sentido. O que foi que a Regularize viu no mercado que realmente tinha esse problema no mercado para poder, de fato, criar a Regularize? E o nome também, né? Só uma observação, a Regularize é nossa patrocinadora aqui também do podcast, então uma satisfação enorme estar com ele aqui, né? E também ele apoiando esse projeto. Então, o nome Regularize é isso. Regular easy, né? Então, facilitar as pessoas ali. Exatamente. O nome foi uma junção de regularização, fácil, né? Easy em inglês. Então, conseguimos juntar as palavras, fazer essa mistura e dar esse fonema à palavra que é regularize, regularização fácil. Facilitar a vida do cliente com toda essa burocracia da documentação que tem hoje, não só na nossa região, que é uma região expoente, né, no mercado imobiliário e em toda essa parte de documentação, mas a nível Brasil todo, né? E o que seria essa burocracia toda, né, com relação a regularizar um imóvel? Tem gente que nessa etapa ainda está buscando algumas informações no Google mesmo, como é que eu regularizo um imóvel? E aí começa a entender que de fato não é nada fácil. Mas o que seria essa burocracia toda? É exatamente assim, ó, Júlio. O que eu vejo como a burocracia? A burocracia nada mais é do que um conjunto de regras até para proteger o cidadão ou proteger as empresas, enfim, ali o usuário, dando uma certa segurança jurídica. Então, não passa de um conjunto de leis onde pede vários requisitos para conseguir fazer um ato, né? Praticar um ato. A compra de um imóvel, a venda de um imóvel, uma regularização em si. E existe assim, um cronograma de documentos, né? No caso, uma lista de documentos que a pessoa precisa ter para poder iniciar ali? Existe, e muito. Para cada situação, para cada ato que for ser feito, né, seja uma compra e venda, uma incorporação, tem uma série de requisitos legais com várias leis esparsas, né? Eu vou tentar não falar muito aqui no juridiquês, mas... Isso facilita muito. Exato. Mas tem um conjunto de leis, de legislações e requisitos legais federais, estaduais, municipais, em que pede uma série de documentos. Então, essa burocracia ela vem o quê? Do conhecimento de você saber onde buscar essas informações, juntar toda essa documentação para apresentar e conseguir praticar o ato em si, né? Então, a primeira etapa de uma pessoa que está querendo regularizar o imóvel é isso. É buscar quais são os documentos. Primeiro, saber qual é a regularização que ele quer fazer. No caso, se é uma compra, se é uma venda, tudo isso já é diferente ali. Exato. O primeiro momento tem que identificar o que precisa ser feito, né? Então, às vezes pode ser uma compra e venda simples de um imóvel, às vezes pode ter ali no meio algumas questões em que vai precisar de outras regularizações menores. Então, casos que acontecem muito aqui em Balneário Camboriú o cidadão está vendendo o imóvel, mas está pendente de um inventário lá atrás, porque estava no nome do pai ou da mãe que faleceu, não foi feito inventário. Então, vai abrindo um leque de situações em que tem que se resolver antes de fazer a própria compra e venda do imóvel. Então, é por isso que tem vários imóveis, assim, tirando até por Itajaí, que eu vejo mais, né? Balneário eu não vi tanto, assim, mas imóveis ali abandonados, porque eu fico até observando. Um terreno tão grande desse, uma casa de uma boa localização e ninguém faz nada. Pode ser alguma coisa nesse sentido de inventário ou porque está faltando documentação pendente ou até ninguém nem sabe quem é o dono também?
Exato, pode haver muito. Itajaí realmente ele é um pouquinho mais comum. Balneário, como tem tanta essa especulação imobiliária, o pessoal não deixa abandonar. É difícil você encontrar um imóvel abandonado. Mas geralmente são por essas situações, pendente de alguma regularização, do inventário ou até da própria documentação. Né? O que acontece muito, o pessoal vai comprando dito contrato de gaveta. Então eu vendi para você, a gente fez um contrato, fica ali guardado, passa anos, você vende para um outro e nunca faz o registro, nunca faz a escritura. E quando alguém, o último, ali vai tentar vender ou regularizar, não consegue encontrar os proprietários anteriores para poder fazer essa regularização. Que é um caso por cima assim, de uso capião, né? Se for o caso. Mas mesmo a pessoa... Por exemplo, eu comprei um imóvel de você ali, fez essa documentação ali desse formato sem regularizar. Esse imóvel é de quem nesse momento? Esse imóvel a propriedade dele é de quem está no registro de imóveis. É aquela velha frase, quem não registra não é dono. Então, se mesmo que eu compre dessa forma de você e depois venha lá um descendente da sua família lá e está registrado no seu nome, então ele consegue ainda ter esse imóvel tendo como propriedade dele, é isso? Em tese, sim. Mas aí a gente abre uma questão que pode virar uma discussão judicial, né? Onde você iria apresentar os seus documentos que você comprou em vida, né? Do antigo vendedor. E aí, judicialmente, tentar buscar esse teu direito de transferir. Mas é o ponto que eu sempre falo para os meus clientes, né? Comprou, vai lá, regulariza e registra. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. O vendedor pode vir a falecer, pode vir recair uma penhora sobre o imóvel. E isso pode resolver? Pode ter uma forma de resolver judicial, mas você vai ter uma grande dor de cabeça que poderia ser evitada pelo simples registro do instrumento. Pois é, todo mundo não, também é muita gente, né? Mas a grande maioria das pessoas acredita que não vê tanta importância nisso, do registrar. Estou comprando, tem um documento aqui, é meu, estou fazendo as minhas reformas, estou colocando para alugar, enfim, é meu. Mas eu acho que não se preocupa tanto enquanto não acontece o problema. Né? São duas questões aqui, Júlio. Uma é o desconhecimento. Então, muitas pessoas têm aquela ideia em que eu comprei, assinei um contrato que às vezes nem é um contrato muito seguro, muito bom. É uma folhinha de papel do Google. Né? Aquele contrato de compra e venda que tu diz? Aquele o pessoal normalmente coloca no marketplace ali, né? Exato. Que eu sou totalmente contra. Porque cada caso é um caso, então não tem como a gente pegar um padrão e empurrar um padrão, né? Mas... um dos casos é o desconhecimento. O pessoal acha que assinei um contrato, então tá tudo bem. O imóvel é meu, paguei. Nem leu. Nem leu direito. E às vezes nem é o próprio vendedor que é o dono, nem olhou matrícula, mas enfim. E a outra situação é a grande carga tributária. Então a gente tem impostos ali altos na compra de um imóvel. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Em Balneário ele é 3%. Em Itajaí, se eu não me engano, é 2,5%. Então, cada município tem a sua alíquota, né? E pegando isso perto de um valor do imóvel, é uma taxa bem alta para pagar imposto. Então, o pessoal acaba... não vou fazer agora, vou fazer mais para frente, quando entrar um dinheirinho, alguma coisa, e o tempo vai passando e vai ficando. Então, esses são os dois principais pontos que acontecem assim que o pessoal não regulariza. E quando acontece o problema é bem mais difícil de resolver. É igual, por exemplo, uma reforma de uma casa. É muito mais fácil, né? Como o pessoal diz, é melhor construir do zero do que fazer aquela reforma. Exatamente. Porque é muito mais dor de cabeça ali para resolver. O brasileiro em si, ele já tem essa cultura, né? Sim. Ele não tem a cultura de prevenção, ele tem a cultura de remediar. Sim. E o barato sempre sai caro. Sempre sai caro. Isso eu tenho por experiência. Hoje a gente já tem lá mais de 970 contratos feitos na Regularize. Graças a Deus, até hoje, nenhum deu problema. Nenhum foi judicializado. Alguns, a venda caiu depois, rescindiram, mas foi tudo certo. O que eu digo sempre assim, Júlio? O contrato, que é o nosso carro-chefe, é o principal da Regularize, ele é feito para se algo der errado. Porque se tudo der certo, você não precisa do contrato. É dinheiro para um lado, chave do imóvel para o outro, está resolvido. Agora, o contrato ele é feito para se algo der errado. E se algo der errado, você tem que prever todas essas situações em cláusulas. Porque lá na frente, se for discutido judicialmente, o primeiro passo do juiz vai ser o quê? Pegar o contrato e ver o que vocês dois combinaram. Vamos seguir o que vocês combinaram. Então, por isso que ele tem que estar bem feito, bem redondinho, não pode estar controverso, tem que estar dentro da legislação, para que não tenha esse problema futuro, né? Cara, recente aconteceu comigo, que eu assinei um contrato com uma correspondente e... tem muita juridiquês lá, né? Como você mencionou, né? E eu ok, eu acho que é isso mesmo, né? Assinei ali, entendi do meu modo e assinei. Depois veio um problema.
a correspondente lá simplesmente parou de prestar os serviços, aí agora o que eu faço? Aí tive que procurar a advogada, que é a Fernanda. E a Fernanda disse, Júlio, isso aqui tem mais vantagem, no caso, tem mais obrigações para a sua parte do que direitos. E estava bem justo ali, né, na balança. Não tinha nada de obrigação para ela no sentido de, se ela quiser parar de prestar o serviço, simplesmente não teria nenhuma punição para ela, uma multa, alguma coisa nesse sentido, ou nem precisaria me comunicar. E ao contrário, para mim, se eu quisesse cancelar o serviço, pagava uma multa, isso e aquilo. Então, essa questão da importância, né, de entender de fato o contrato, passar para pessoas que de fato entendam o que está escrito ali e realmente isso aí tira uma dor de cabeça muito grande da gente, uma carga. Porque Exatamente. eu tive problemas aí para poder resolver. Teve que mandar uma notificação para essa correspondente, para dizer que não estava mais prestando serviço para mim e tal. Enfim, vários processos lá que demorou mais para poder resolver. E nesse sentido, Gilson, por mais que uma pessoa, né, já tenha feito toda essa bagunça lá de comprar com contrato de compra e venda, tá bem, não tem nada regularizado, enfim, ainda dá para resolver, dá para ajudar essa pessoa a regularizar esse imóvel? Dá, Júlio. Eu digo que não tem situação que não possa ser resolvida. Às vezes é um pouquinho mais demorada, vai demorar um pouquinho mais porque tem vários atos para fazer até chegar lá no objetivo final, várias regularizaçõezinhas ali, né? E às vezes pode se tornar um pouquinho caro também para o cliente. Mas não tem o que não dê para resolver. Em últimas instâncias, recorre ao judiciário e leva toda a documentação e tenta comprovar, né? Mas tudo dá para resolver. Algumas coisas um pouquinho mais demoradas, um pouquinho mais custosas, mas sempre tem um jeito. O que não dá são missões impossíveis, né? Sim. Aí, algumas missões impossíveis como... comprei, não tenho contrato, não tenho documento nenhum, nunca estive lá, nunca... E só conversei com a pessoa. Aí não só conversei com a pessoa, apertei a mão um dia e deu. Então, não tem nenhum comprovante que eu paguei nada. Aí daí complica um pouquinho, mas Fica até na dúvida para saber se é inocência ou é malandro, Exato. né? Porque tá difícil aí também, né? Eu vou pegar um ganchinho desse teu exemplo que você deu do contrato. Esse foi um ponto que a gente trouxe para a Regularize, desde o início, que é o contrato bilateral. A gente sempre trabalha para negociação. Então, a gente trabalha para que a negociação dê certo e que as duas partes, vendedor, comprador, saiam felizes, satisfeitos e resolvidos, né? E eu vejo que acontece bastante essa situação, principalmente com os contratos padrões, em que favorece só um lado e não favorece o outro. E aí a gente chama isso no direito de contrato leonino, que o contrato ele faz lei entre as partes. Então, ele precisa ser bilateral, né? Ele precisa estar justo com direitos e obrigações para ambos os lados. E essa situação a gente sempre se depara com ela quando a gente está conversando com os clientes lá, porque um vem e pede para botar um monte de cláusulas, o outro vem e pede para botar um monte de cláusulas, e aí que vem o papel importantíssimo do corretor de imóveis, onde faz essa intermediação. Então ele vem, então a gente te dá, por exemplo, a posse do imóvel antes, mas aí você aumenta um pouquinho a entrada. E aí sempre trabalha em conjunto com os corretores, né? Isso sempre informando ao cliente, né? Como é que é o processo, porque nós que não somos da área, a gente é leigo demais nisso, né? Ninguém é obrigado também a entender Exato. de medicina, a entender de direito. Acho que tem as áreas também dentro do direito. Então, assim, ninguém entende tudo, né? Então, tem que ter alguém que realmente ajude ali. Olha, isso aqui, se você fizer dessa forma, vai acontecer isso. Se você fizer dessa forma, vai acontecer isso. Exatamente. É um trabalho meio que de previsão, né? Já orientando. A gente sempre orienta bem os clientes. E o nosso cliente principal são as imobiliárias e as construtoras, né? Então, a gente acaba atuando para eles e eles fazem intermediação entre vendedor e comprador. Porém, a gente também está ali disponível para tirar alguma dúvida, alguma coisa para eles, né? Para estar explicando para o vendedor, comprador. Mas, hoje em dia, com os nossos clientes, principalmente os mensais, os recorrentes, a gente já fornece mini cursos para eles, com as informações, como eles têm que agir, o que é o quê, né? Tenta dar aquele resumo para eles, para que na negociação eles já consigam aparar essas arestas. Então, já consigam falar, não, mas se você quer fazer dessa forma, pode acontecer isso lá na frente. Então, a gente já vai fazendo esse trabalho todo de assessoria, não só sentamos e fazemos o contrato, mas a gente vai explicando, vai ensinando para os clientes também, para que a coisa flua de uma forma mais natural e com mais agilidade, né? Para que não fique se debatendo tanto em, às vezes, detalhes pequenos. Cara, tu tem essa... Como você explicando agora,
essa preocupação com o cliente, né? Que entender que o cliente não entende também Muito. aquilo, né? Então, como é que tu identificou que de fato isso era uma dor que o mercado tinha, no sentido de pessoas querendo regularizar, e essas pessoas não tinham conhecimento? Como é que foi esse processo de validação de pesquisa de mercado para poder hoje ter a Regularize dessa forma? Vamos lá, vamos no início, Vamos então. no início. Eu trabalhei 7 anos no registro de imóveis aqui em Balneário Camboriú, no segundo ofício lá da doutora Lúcia Dal Ponte. Eu trabalhei de 2013 a 2020. E ali é o ponto final da documentação, ou seja, aonde depois de toda a documentação juntada, você vai lá levar para registro, para finalizar o ato, né? E ali eu via diariamente o pessoal eu vou usar esse termo, se batendo muito com a documentação, indo e voltando várias vezes, justamente porque não tinha esse conhecimento. Então, o que é uma CND? Vocês estão pedindo aqui uma certidão X, mas o que ela é? Onde é que eu pego? Como é que eu consigo? Aí consegui a certidão. Não, mas ela veio positiva. O que eu faço agora? Então, eu via acontecer isso muito. E para Balneário Camboriú, que é um mercado muito dinâmico na construção civil, era muito tempo perdido em cima disso, né? Tem muita coisa vinculada. Tem o corretor de imóveis, tem o comprador, tem o vendedor, tem a construtora, tem o pessoal de decoração, móveis, enfim. É muitos atores, muitos players envolvidos ali. E eu vendo isso dia após dia, eu comecei a ter um insight. Eu falei, tá, e quem que ajuda esse pessoal? Quem que poderia pegar e ajudar? Tem os escritórios de advocacia, tem os advogados também. Mas aí a gente começa a entrar nessa parte do direito, como você falou, que tem diversas áreas. Então, tem penal, tem trabalhista, tem civil. E aí eu comecei a ter esse insight de... E se eu fizesse alguma coisa totalmente nichada para isso, trabalhasse nessa área, para auxiliar essas pessoas e dar mais dinâmica ao negócio? E foi assim que, na época, junto com o meu antigo sócio, Thiago, a gente formulou a Regularize e montou a Regularize para justamente estar atuando nesse segmento, com o objetivo de auxiliar os clientes e dar mais tempo para eles focarem nos negócios deles e não ficar perdendo tanto tempo com documentação. Uma vez que a gente já sabia todos os caminhos que precisavam fazer, isso dava mais agilidade para o negócio. Isso me faz lembrar muito assim, a questão do despachante, por exemplo. Exato. Uma vez eu tive a audácia de ir lá no Detran para poder registrar, regularizar o automóvel e tal. E é complicado porque ali os atendentes eles não te passam a informação adequada, dá uma lista lá para você não sabe onde busca essas informações, um documento. No despachante não, chega lá, isso no Detran, eu acho que eu tive que voltar umas 5, 6 vezes para poder finalizar. Já estava cansando já, não, mas eu vou até o fim. Só que isso foi só uma vez. Não, das próximas vezes, deixa que eu vou no despachante e tal. E é justamente isso. O despachante, chego lá com o documento, dei para ele simplesmente encontra tudo o que precisa, paga aquela taxa para ele. Então, é basicamente nesse sentido também a Regularize. É exatamente resolver nesse sentido. Totalmente ali a vida do cliente e não precisar perder tempo indo e voltando buscando informação. Isso, exatamente, Júlio. Pegando esse teu exemplo, o que a Regularize faz? Qual que é o foco da Regularize? Hoje a gente trabalha principalmente, né, como eu disse, com corretores e construtoras. Então, o corretor, o que é o trabalho dele? Vender imóveis, intermediar, fazer negociações ali para os clientes. Se ele for tentar fazer esse documento, ele até pode conseguir. Como o exemplo você deu, ele pode... Só que quanto tempo ele vai perder dia após dia indo tabelionato, indo registro de imóveis, pesquisando na internet, tentando fazer um contrato quando não tem o conhecimento em si? E esse tempo que ele está perdendo são novos negócios que ele poderia estar fazendo. Então, é aí onde a gente entra. A gente vem dando mais tempo para eles. Fez a negociação, passa para a gente a documentação ali e a gente cuida do resto enquanto você vai focar em outras vendas e dar o atendimento para o seu cliente. Esse ponto que você falou do despachante de carro se encaixa na Regularize como despachante de imóveis, né? E eu digo para ti, às vezes quando eu tomo multa de carro, eu tentei uma vez na minha vida recorrer. Depois disso, eu terceirizei tudo. Bem mais fácil. Porque é bem esse ponto. O tempo que eu perdi em cima para ir buscar, entender, aprender, ver como é que fazia, ver a legislação, eu estava perdendo de atender meus clientes e dar atenção devida para o meu negócio. Então, a partir disso, eu falei, não, cada macaco no seu galho, cada um faz a sua parte. Mas sabe o que é interessante isso? Eu observo que teve a questão da multa também comigo, né? Eu recebi uma multa andando de moto que eu estava usando o telefone. Mas, cara, como é que usa o telefone andando de moto?
E aí eu fui lá na Codetran, né, me informar, disse, não, o fiscal não tinha foto, não tinha nada do registro lá, simplesmente o guarda lá colocou que eu estava usando o telefone enquanto pilotava. Mas, cara, não tem condições, não tem a menor possibilidade de fazer isso. E quando eu saí lá do Detran, do Codetran, tinha um rapaz passando com o telefone aqui dentro do capacete. Putz, e agora, como é que eu provo que eu não estava fazendo isso também? E aí eu fui buscar algumas coisas na lei e tudo mais, baita perda de tempo mesmo, porque simplesmente não deu nada, e aí depois eu tive que ir atrás de um despachante para poder resolver isso para mim. Então é justamente isso, eu não tinha conhecimento que essa questão do como é que faz essa parte da multa ali, que ele não precisava ter uma foto, nada para comprovar, simplesmente colocou ali no relatório, me deu essa multa e eu não tinha nada para provar que eu não estava utilizando. Então fui no despachante, também não ganhei a causa, tá? Mesmo com o despachante lá, infelizmente foi uma coisa que é muito subjetiva. Até, né? A questão da análise lá de quem aplicou a multa. Mas assim, esse processo de precisar de um profissional, olha só, eu já passei por a etapa de precisar, tentar resolver sozinho, você também passou pela etapa de tentar resolver sozinho, depois viu ali que, não, vou procurar um profissional. Nos teus clientes, basicamente, eles estão nesse processo também ou já vão direto para Regularize ou busca esse serviço? Não, na verdade, os nossos clientes a gente está ensinando, mostrando que é possível isso. Então, principalmente que Balneário não vinha dessa cultura de terceirizar essa parte. Mas porque não conhecia empresas que podem fazer isso, é isso? Ou porque simplesmente não conhece o processo? São N fatores, Júlio. Alguns por não conhecer, não saber que poderia ter essa contratação. A gente vê muito assim, ó, que os clientes que entram para Regularize, a gente não tem churn lá, a gente não tem saída de clientes. Porque realmente vê que é possível que melhore, que tenha uma diferença, inclusive no número de vendas no final do ano, porque sobrou mais tempo para vendas e tirou um pouco aquele tempo imperceptível que você está ali em cima. Mas a gente vê bastante a situação de eu vou fazer eu mesmo, vou tentar porque isso aqui é fácil, eu pego na internet. E depois, quando vê que não é fácil, que acaba voltando, é aquela situação de não prevenção e remediar, né? Então é quando volta e procura alguém para fazer isso. Então a gente está desmistificando um pouco isso, mostrando que é fácil, que não é tão custoso, né? E que dá para fazer e que ao médio prazo faz toda a diferença para o cliente. Eu acho que eu tiraria até esse nome custo. Seria um investimento. Um investimento. Porque, de fato, como você mencionou antes, você está dando tempo para a pessoa resolver outras coisas da vida dela. Eu tenho um cliente que eu só não vou citar nomes aqui, mas eu dou um exemplo dele, é um grande amigo nosso, que ele era proprietário de uma imobiliária, né? Ele foi corretor por muitos anos e hoje ele é proprietário de uma imobiliária e antes da Regularize, ele cuidava só do administrativo. Quando a gente entrou junto, fez a parceria e começou a atender eles, voltou a sobrar tempo para ele vender. Então, ele voltou para a atividade também, além de administrar a imobiliária, também fazer vendas e aquilo ali para ele foi o céu. Porque aí ele começou a ganhar mais, obviamente, né? Porque ele começou a participar das vendas, fluiu melhor a imobiliária e por uma vírgulazinho simples detalhe que aquilo ali estava abarrotando ele. Então, o que ele demorava praticamente uma semana atrás de documentação, numa tarde ele separava, mandava para nós e a gente só ligava para ele, ó, vai assinar a escritura tal dia, o contrato está aqui, já está pronto, já está no nosso aplicativo, depois vamos falar do aplicativo, né? No aplicativo ou no e-mail, pode mandar para as partes, então facilita muito mais a vida do cliente, né? E nessa etapa de divulgação desse serviço, como é algo relativamente novo, né? E bem especificamente, bem nichado para isso ali, como você meio que deu esse passo à frente dos outros. Tu encontrou muito desafio, muita barreira ali para poder divulgar esse serviço e hoje, claro, hoje tu já está consolidado no mercado, já está indo até buscando. Já está indo até para o Paraguai comemorar aniversário e trabalhar. Estava acompanhando o Instagram dele ali, o cara foi comemorar aniversário e colocou até o presidente na mesa ali. A gente não perde uma oportunidade, né? Com certeza. Se tem um tempinho sobrando, não, vamos trabalhar também. Com certeza. Vou até pular essa etapa aqui no sentido de Paraguai, tem alguma coisa para projeção de futuro, para levar Regularize para outros locais, para outros estados, para outros países também? Como é que tá essas etapas? Temos sim, Júlio. A ideia da Regularize desde o projeto inicial é colocar ela no Brasil inteiro. Então, a gente quer expandir, replicar esse nosso modelo de negócio para nível Brasil inteiro. E Balneário, não só por morar em Balneário, mas Balneário foi um excelente piloto para nós, porque tudo acontece aqui, relativo a imóveis. Sim.
Então a gente tem os maiores empreendimentos da América Latina, a gente tem áreas de marinha, a gente tem diversas situações que aqui é uma grande escola para replicar para os outros lugares que vai ter menos situações delicadas, né? E se torna até referência, né? Nascer aqui em Balneário e levar para outras cidades já é uma referência disso. Pô, tá vindo lá de Balneário. Exatamente, né? exatamente. Mercado imobiliário gigante aqui. O pessoal, assim, às vezes eu converso com algumas pessoas que não têm noção do nome, o peso que tem o nome Balneário Camboriú. Inclusive lá no Paraguai, nessa minha estadia que eu tive lá, eu falava, de onde você é? Balneário Camboriú. O pessoal lá, nossa, adoro, é lindo, eu sempre vou para lá, gosto de ir para lá, ou quero ir para lá um dia. Então, Balneário tem um peso muito forte no cenário nacional. Isso é uma informação disso, né? Com relação às pessoas de Balneário, não conhecem o peso que Balneário tem. Mas eu entendo até que o brasileiro não sabe o peso que o Brasil tem no mercado global. Exato. Aqui, o nosso país, ele é rico em várias coisas, em diversas coisas, né? Em recursos, a gente sabe muito bem, de tecnologia, várias inovações e tudo mais. Infelizmente, eu acho que o brasileiro ficou meio travado, né, com essa informação de que tem até uma síndrome, né, do vira-lata, digamos assim, de achar que tudo que é inventado na Alemanha é muito melhor do que aqui no Brasil. Vejo até alguns comentários pessoal, mas se fosse aqui no Brasil não ia dar certo. Sabe, tem esse preconceito com a gente mesmo. A gente precisa mudar a mentalidade do povo brasileiro para que a gente se torne cada vez mais fortalecido, que a gente realmente consiga transmitir todo o conhecimento que a gente tem. Pô, tem muitas mentes brilhantes que estão indo para fora. Por quê? São brasileiros que estudaram aqui, que têm capacidade, e infelizmente estão indo para fora por falta de oportunidade, está indo lá para outros países. Então, assim, né, só um pequeno parênteses com relação a isso, nós mesmos brasileiros não temos noção da capacidade gigante que a gente tem no mercado global. Não, né? Exato. E falando em empreendedorismo, Júlio, se a gente se vira aqui no Brasil com a carga tributária que a gente enfrenta, exatamente, com toda essa burocracia que a gente tem, a gente consegue se virar aqui, a gente se vira em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Cara, imagina no dia, não vou nem colocar no dia que essa carga tributária realmente for baixar, tiver uma nova reforma tributária que de fato favoreça os empresários do Brasil, cara, isso aqui vai ser gigante. Voa demais. O Brasil voa. Com certeza. Tirar esse peso do governo, né? Que a gente está torcendo todos os dias para isso, né? Exatamente. É um pouco aquela lenda urbana que um dia vai acontecer, mas a gente está torcendo para que isso aconteça, né? Um dia acontece de fato, espero que sim. Enquanto a gente vive ainda, né, Gilson? Mas voltando à questão lá do Paraguai, como é que está esse processo de expansão? O Paraguai seria Não, o Paraguai ele foi uma situação um pouquinho mais atípica, porque eu tenho um cliente que é de lá, que ele tem imóveis aqui, então eu tive um convite pessoal, de uma festa pessoal dele para ir, que casou com o meu aniversário também, então eu acabei indo para lá, foi uma viagem curta, porém lá, como eu falei, a gente sempre aproveita todas as oportunidades, né? Então nessas oportunidades conheci bastante pessoas lá, fiz um network bom, e já emendei o último dia que eu tinha relativamente de folga, só com reunião com esse meu cliente, já emendei mais algumas reuniões com alguns clientes de lá que têm imóveis em Balneário Camboriú. Alguma regularização, alguma situação que tem. Então, a pergunta da regularize sair do país, hoje eu não vejo como uma possibilidade hoje, porque a gente se esbarra muito em legislação. Aqui é uma legislação, no Paraguai é outra, na Argentina é outra, mas atender essas pessoas de fora, sim. Sim, para investimentos no Brasil, algo do gênero. E aqui no nosso país ainda tem muita área para tu dominar. Tem muito campo. Por exemplo, Itapema, Porto Belo, Barra Velha, Itajaí, tem muito... Tá no nosso radar. E tá levando para Itapema? Qual é a novidade que está sendo levada para Itapema? Estamos desenhando aí a primeira filial da Regularize, né, para Itapema, para atender ali Itapema e Porto Belo, porque a gente viu a necessidade de um posto físico, né, lá. Então a gente já vem desenhando para esse ano aí, talvez para o segundo semestre já saia, e dali para frente a ideia é cada vez mais estar abrindo mais cidades. Já temos alguns contatos, algumas pessoas interessadas em Porto Alegre, Florianópolis, Passo Fundo no Rio Grande do Sul, Curitiba. Então a gente tem uma rede ali com pessoas interessadas em montar, que já falaram disso. Quando começar aí as filiais me avisa, vamos sentar, conversar. E tá no nosso planejamento. A gente só tá arrumando a casa, né? Deixando redondinho para fazer essa... Não adianta também querer abraçar o
o mundo inteiro sem se estruturar internamente ali, né? A gente tem aquele planejamento, a gente tem aquela ansiedade, né, de conseguir, mas a gente também tem um pé no chão sabendo que um degrau de cada vez para consolidar. O que a gente já viu de empresas, né, que deram um salto maior que a perna e 1, 2, 3 anos depois quebrou totalmente. Sim. Então, é uma expansão, mas é uma expansão controlada. A gente tem mentorias ali. Participei já de vários cursos, G4 Educação, 49 Educação. Já tivemos aceleração pela 5, incubadora de Curitiba, que ela é própria para construção civil. Então, a gente vem sempre analisando todos os dados, fazendo todos os estudos para fazer a empresa crescer de maneira saudável e forte, né? E é justamente isso, como tu falou, é um degrau de cada vez, né? Dando um exemplo mesmo na vida mesmo, física, se a gente vai subir ali 3 degraus de uma vez, a gente precisa de um apoio mais forte, no caso, segurar ali no corrimão. O que seria esse corrimão? É um apoio de pessoas mesmo. Como é que você vai conseguir passar 3 etapas, 3 degraus de uma vez? E quando não tem essa base, essa estrutura, com certeza ali a possibilidade de escorregar, de cair é muito mais fácil. E é justamente isso que às vezes acontece com as empresas. Quero subir muito rápido. E aí esquece os pequenos detalhes para organizar, para poder fazer uma divulgação mais ampla, para poder estruturar, como tu falou. Levar para o Paraguai agora, outros países, tem a legislação lá. Legal, dá para abrir uma Regularize lá? Abre. Mas como é que está a questão da legislação lá? E eu falo isso pegando para o pessoal trazer de exemplo da Regularize essa questão de ser realmente pé no chão. Porque essa ansiedade do empreendedorismo na gente é muito forte, porque a gente quer dominar o mundo, quer ser um próximo Elon Musk. Exato. Eu assisti recente um documentário do Mark Zuckerberg, meu tio lá, meu primo. E ele fala isso, né? Ele diz, cara, o Facebook não foi o primeiro que eu inventei. Inventei várias outras coisas, testei, validei. Infelizmente não deu certo. Ninguém nem lembra, ninguém nem sabe quais foram as outras tentativas que ele fez, mas o Facebook deu certo e outras coisas também deu certo. E mesmo nesse período que o Facebook deu certo, ele tentou outras e não deu certo também. Então, assim, são etapas do empreendedorismo, né? Essa balança. Um dia está muito bem, muito feliz da vida, outro dia a gente dá aquela esfriada. É uma montanha russa, né? Certeza. Que você acorda empolgado, feliz, hoje vai acontecer, hoje vai dar certo, no meio do dia você já está com taquicardia, querendo desistir de tudo. Uhum. Aí daqui a pouco tu já pega a equipe, vamos fazer um almoço e vamos comemorar, e daí depois do almoço já desce de novo e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Sim. Então tem que ter estômago, tem que ter muito estômago. E essa questão que você falou do apoio, e eu digo pela experiência, hoje a Regularize está fazendo aí 4 anos, né? E, claro, no nosso planejamento lá inicial, a gente achou que no segundo ano a gente já ia estar em 5 estados diferentes. Uhum. Só que tem muita validação, tem muito teste para fazer. A gente pivotou algumas vezes. Porque não adianta você focar na sua solução se o cliente não compra a sua solução. Exatamente. Você tem que focar na dor do cliente, porque essa dor do cliente, hoje dói aqui, amanhã dói aqui, depois dói aqui. Então, você tem que ser mutável também e ir encaixando isso. E esse apoio que você fala, Júlia, eu concordo plenamente. E eu digo mais, não é só dinheiro, são pessoas. Porque, às vezes, numa simples conversa com outro empresário de um outro ramo totalmente diferente, você vê, opa, isso que ele fez errado, que ele descobriu, eu estou fazendo errado agora aqui. Então, eu vou ajustar. É muito importante essa troca. Tem uma corrente dentro do mundo das startups que bate bastante nessa tecla em que abra a sua ideia, fale para os outros. Porque é você abrindo a sua ideia que às vezes a pessoa já teve aquela vivência, já passou por isso, ou ela tem um campo de visão diferente do seu que te dá aquele start. Então, é muito importante. Eu vejo assim como um dos pilares principais é o network, é a troca de ideia com pessoas. E no caminho vão aparecendo. Com certeza. Igual, por exemplo, eu mencionei no início aqui do podcast, né, que acabo de ser chamado ali pelo Éder, da ACAT, para poder fazer a cobertura do evento da ACAT. Então, assim, para mim, né, levando o Pitch Invest para esses eventos, as pessoas vindo me procurando, cara, isso aí é satisfatório demais, porque a essência da Pitch Invest foi entendida. O mercado está entendendo, as pessoas estão entendendo, eu quero a Pitch Invest aqui também, bora fazer a cobertura. Isso aqui, cara, para mim, é um motivo de alegria. Chegar em casa agora e comemorar um negócio desse. Nem do evento, mas já estou feliz da vida. É a mesma realização quando a gente tem, quando o cliente pega o fio da meada da Regularize, que ele entende assim, não, realmente, se eu fizer aqui certinho, aqui, que a gente filtra para ele ter o mínimo de trabalho possível, mas não tem como fugir de um mínimo trabalho, né? Juntar os documentos dos clientes, enfim.
Mas quando ele entende o andar da carruagem ali, flui para nós, flui para eles, e aí dá aquela imensa alegria de tipo, conseguiram entender o conceito Exato. do negócio. E aí é realmente uma maravilha quando isso acontece. Mas nem tudo são flores, né, Gilson? Quase nada. Quase nada são flores. Inclusive sociedade. Sociedade é um assunto... Naquela etapa que a gente tá ali no início, quem vem junto, quero ser teu sócio, bora, né? Bora junto, porque eu tô sozinho, conversando com pessoas, a gente consegue ter uma visão melhor das coisas. E algumas vezes a gente se junta aqui alguns amigos, algumas pessoas, parceiros e tal, e inicia a sociedade. Mas tem os seus poréns também, né? Como, por exemplo, infelizmente, eu trago um pouco dessa informação, não precisa detalhar tanto, Claro. mas só para as pessoas entenderem quando estão nessas etapas de construção, de validação, de prospecção, enfim, da sua startup, para que não haja no emocional, entenda que uma sociedade é negócio, aquela pessoa que iniciou pode ser que, infelizmente, desvirtue no caminho, né? E ali a sociedade seja desconstruída na etapa. Infelizmente, aconteceu contigo. Exato. A gente teve um recomeço. Sobre sociedade, o que eu digo, Júlio, assim, se duas pessoas concordam com tudo, você não precisa de um sócio. Já começa por aí. Então, tem que ter essa discordância. Mas, em paralelo a isso, vocês têm que estar alinhados com o objetivo. O objetivo final tem que ser o mesmo. O caminho, cada um pode enxergar de uma forma. Porque é necessário e é saudável essa discussão. Vamos por aqui, vamos por ali. Enquanto um está voando, o outro está no chão segurando a cordinha e vice-versa. Tem que. Eu vejo Só extremamente... não pode puxar muito, né? Exato. Só tem que entender a posição de cada um ali dentro, né? E se o objetivo final está alinhado, é o mesmo... Vai dar, vai chegar. E é extremamente necessário. Eu vejo a sociedade, essa troca de ideias é extremamente necessária, porque ninguém é dono da razão, né? Às vezes a gente está vendo uma coisa e no campo de visão de fora, a pessoa que está sentada do outro lado da mesa, ela falou, não, mas espera aí. Você está se iludindo um pouquinho porque não é assim. É extremamente necessário. Na Regularize, a gente iniciou em 2 sócios, eu e o Thiago. Só que em determinado momento... mudou as rotas, né? Então, tínhamos o mesmo objetivo, divergíamos em várias situações, mas em determinado momento separou-se os caminhos, né? Então, foi aí que eu acabei comprando a parte do Thiago e mantendo a Regularize, e ele foi para outra área de atuação. Então, coisas do dia a dia, né? Situações em que hoje ele é concursado, passou no concurso público, ele era advogado, né? Passou no concurso público e está seguindo na área que ele sempre quis. Então foi ótimo, foi uma maravilha enquanto a gente esteve junto, foi muita troca de ideia. A gente teve a ideia inicial, pivotou, mudou várias coisas, mas chegou um determinado momento que os caminhos separaram. Assim, talvez, né, se não tivesse tido essa sociedade no início também, talvez a Regularize também não existisse. Provavelmente não. Provavelmente porque não. Teve muita troca de ideia, né? Realmente, como você falou, contribuiu bastante naquela etapa, mas infelizmente depois... Mas se não fosse isso, não... Não teria, Júlio, porque eu fui CLT minha vida inteira, até a Regularize. Então, isso é comum para todo mundo. A gente tem medo. Sim. A gente tem medo de... Vou trocar todo esse garantido aqui por uma ideia que eu tive ontem. Então... E ali, na época, o meu antigo sócio, ele foi muito importante, porque como ele já tinha essa vivência de ter tido escritório, ele tinha essa calma de, cara, vai dar certo. Vai, a coisa vai acontecer. Então, foi totalmente importante. Se não tivesse essa parceria, essa sociedade no início, talvez eu teria demorado mais tempo para iniciar. Por isso que eu digo que nada é em vão, né? Sim. Tudo a gente vai fazendo, vai aprendendo. A gente tem contato, tudo é bem tranquilo. Não foi uma briga, né? Não se odiamos, não. Foi desentendimento nos negócios mesmo, exato, nos objetivos. Exato, ali. Como acontece com qualquer um, né? Com qualquer pessoa que empreende, em algum momento da vida vai passar por isso. Sim, mas isso é importante deixar claro, porque assim, é como eu falei no início aqui, dá esse medo, né? No caso de divulgar suas ideias com outras pessoas, mas também se a pessoa vai sozinho... Parece que a ideia não flui muito bem na cabeça, é necessário conversar com alguma pessoa, né, algum parceiro, alguém que venha construindo junto ali, mas estando ciente que pode em algum momento ter esse problema, né? Quando, por exemplo, pessoas que vão lá no Shark Tank, os Sharks ali, por exemplo, sempre perguntam qual é a tua participação na empresa. Se ele não estiver muito bem alinhado com o outro sócio dele lá, não vai conseguir aquele investimento lá. Exatamente. Os Sharks lá vão investir numa empresa, numa startup que está tendo conflito internamente,
eu acho que não é muito bom. Tem que ter o equilíbrio. É um casamento, né? A sociedade em si, ela é um casamento em que um tem que suprir os defeitos do outro, digamos assim, e ajudar e segurar as pontas uma hora ou outra. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter os dois. Por isso que eu digo, se o objetivo for o mesmo, os dois vão estar engajados, os 3 ou os 4, todos ali vão estar engajados a isso, a conseguir alcançar esse objetivo. E uma situação principal que não pode ter numa sociedade em momento algum é ego. O ego acaba com qualquer sociedade. Na vida como todo, né? Principalmente nesse quesito que você falou, do exemplo do Shark Tank, em que você dilui o teu equity, a porcentagem. Então, se você tem um ego ali, você não vai querer diluir, não vai querer pegar... O investimento nada mais é do que uma troca, né? Sim. Vem o investidor e pega a porcentagem da sua empresa. Então, alguém tem que ceder essa porcentagem. Com certeza. Né? Então, isso tem que estar bem alinhado. O que eu aprendi? Li em livros no início e ignorei. Tenha tudo em memorando, em um acordo, em um contrato. Quando vai abrir uma sociedade, quando vai começar um negócio, ter uma sociedade, tenha. Porque o combinado não sai caro. Então, pega um papel, nem que seja um guardanapo, e escreve, eu quero isso, eu espero isso e tal de você. Vamos lá, vamos ajustar e vai ser isso aqui. Porque se um dia tiver uma saída, alguma coisa assim, já está lá combinado. Já está tudo certinho, ninguém frustrou ninguém, está tudo certo, né? E com essa saída dele, né, o espírito empreendedor continuou em Gilson. Continuou. Porque continuou, teve várias validações extras, várias mudanças que teve ali a Regulariza, inclusive a questão da inteligência artificial. Exato. Né, que é alguma etapa que está buscando ali implementar também junto aos processos. Com essa saída foi inerente a gente ter que recomeçar, né? Porque aí praticamente só uma cabeça pensando agora e não mais duas. Então, muita aposta, né, no que eu enxergava de caminho para a Regularize. Então, a gente teve sim algumas mudanças, pivotamos algumas coisas, equipe também mudou, a sede mudou de lugar. Então, foi um recomeço com novas validações. A questão da inteligência artificial também foi uma resposta que a gente teve dos clientes, em que, em resumo, todo mundo achava sensacional, mas ninguém queria mais um sistema dentro da sua imobiliária. Eles preferiam pagar alguém para fazer esse serviço. Então, foi o momento em que a gente absorveu toda essa parte de sistema internamente para nos dar mais automação interna e entregar para o cliente em si todo o serviço, né? Fora que é uma situação bem custosa também. Sim. Mas o principal foi a validação, Júlio. O principal foi a validação que eu falo. A gente na Regularize, todos os dias a gente está testando algo e validando com os clientes. Todos os dias. Então, se hoje a gente tem um aplicativo na versão beta, foi de todos esses anos ouvindo o que era. Pelo e-mail é complicado. Eu queria ter no celular, mas tem LGPD. Tudo isso a gente vai escutando dos clientes e vai ajustando para conseguir entregar o melhor. Nunca vai estar pronto. Sim. Nunca vai estar pronto. Daqui a algum tempo, quando aquele objetivo, aqui está 100%. Quando chegar no 100%, já surgiu outras funcionalidades que você vai precisar implementar. E nessas validações você vai identificar e vai ver se é viável ou não fazer uma implementação a mais. Exatamente. E eu digo, pessoal, assim, e está tudo certo. Sim. Esteja com a cabeça aberta, o pessoal que vai empreender ou que está começando a empreender, esteja com a cabeça aberta para isso. Que às vezes o conceito da sua ideia é boa, mas se o mercado não compra essa ideia, ela não vale nada. Então você precisa ir testando, precisa estar escutando o principal cliente ali, os teus clientes, para saber se realmente você está resolvendo uma dor ou você está criando uma nova dor para ele. Né? Isso é primordial, essencial. Sim. Inclusive, por exemplo, tem a minha startup ali, né, que é a Consultores e Mentores. É justamente isso, né, participando desses projetos de validações, tudo mais, identificando. Cara, isso é muito bom porque, na minha cabeça, ele é uma ideia sensacional da forma que eu tinha desenhado. Essa aqui, ó. Da forma que eu tinha desenhado. Então, nas validações, a gente vai buscando informação para ver se tem gente que paga por aquela ideia. Naquele modelo que eu estava construindo, não tinha para pagar. Não tinha pessoas, eu quero participar, mas eu acho que o valor não está muito acessível, não está legal. Fazer um plano, uma assinatura, não gostei. Então, vai validando, vai pesquisando, e aí a gente passou ali para a questão de comissão. Então, fica muito mais
atrativo para o público, né? Perguntando, aí agora por uma comissão fica legal? Ah, beleza, então agora sim. Tenho essa validação, entendi que o mercado paga por isso agora. Então, ok, agora vai. Pode ser que depois encontre ali alguma possibilidade de colocar um plano a mais. Aí, ok, já tem o público que paga a comissão e tem um público extra que paga uma assinatura. Mas isso são validações. Justamente a questão, como você está falando, colocar a parte da inteligência artificial talvez não fosse naquele momento ideal, mas depois você vai implementando. E o que seria, né? Buscando ali uma questão do aplicativo, já está em desenvolvimento o aplicativo? As pessoas já conseguem acessar, os clientes? A gente tem uma versão beta do aplicativo, onde a gente utiliza com os nossos clientes mensais, né? Clientes que têm um plano, até porque é um benefício deles estarem usando o aplicativo. Então, a gente tem ele numa versão beta, onde ele é terceirizado, ele é de uma empresa terceirizada, ele não é criação nossa, né? Mas é justamente o teste e validação. Sim. Né? Talvez assim, dessa forma, fique até mais barato também. Exato. O custo é um pouco mais baixo, sim. Mas é uma validação, porque não adianta a gente investir um dinheiro alto num aplicativo que não vão usar. Então, é o eterno teste, como eu te falei. Sim. E a gente tem ele em funcionamento, que é onde o cliente faz solicitação para nós, manda documento, recebe contrato, acompanha o andamento de um contrato, de uma escritura, de um registro. A gente faz toda essa troca com o cliente por ali e ele consegue acessar tanto pelo computador como pelo celular. Então, às vezes ele está na rua. Eu preciso daquele contrato lá, eu estou aqui com o meu cliente, aqui eu já vou mandar. Ele vai receber no aplicativo, já está no celular, está tudo fácil. Estou com o meu cliente aqui, eu estou com o documento dele para tirar uma foto. Pelo aplicativo ele já tira uma foto, já manda para nós. Isso agiliza mais e deixa mais rápido e mais centralizado, porque ali também tem todas as informações. Que dia que mandou, quando recebeu, algumas alterações, está tudo ali. Que a gente trabalha muito com prazos, né, Júlio? Então, para clientes mensais nossos, a gente tem o prazo de um dia útil para fazer um contrato. Tirar todas as CNDs, analisar e mandar. Alguns benefícios a mais quem tem. Exatamente. O custo acaba sendo um pouco mais baixo dos serviços, né? Tem o aplicativo, tem a nossa assessoria e também os prazos são reduzidos, né? Então a gente prioriza esses clientes que estão em parceria com nós ali mensalmente. E isso também envolve o nosso modelo de negócio, que foi como você falou ali, a questão de uma mensalidade, enfim. Foi uma validação que a gente teve. Porque lá no início a gente apresentava a Regularize como prestador de serviço ali e ficava à mercê de quando o cliente lembrasse de nós para nos contratar. Tentamos a mensalidade e a gente ouviu do cliente o quê? Gilson, o problema é que vai ter mês que eu não vendo e eu vou pagar vocês sem estar utilizando. Então a gente pensou, ok, então vamos mudar a situação? É isso que eu digo de estar sempre aberto a estar ajustando. A gente juntou as duas situações. Então a gente fez um plano mensal onde paga uma mensalidade, entre aspas, simbólica, e essa mensalidade ela se reverte em créditos para utilizar na Regularize. Então o cliente ele nunca perde esse valor. Ele pagou a mensalidade num mês, tudo que ele solicitar vai ser descontado aquela mensalidade que ele já pagou, e se ele não solicitar nada naquele mês, ela acumula para o mês seguinte. Bem interessante essa ideia. Porque tu não precisou mudar totalmente, mas adaptar e trazer um pouco mais de benefício para o cliente também. Exato. Então, todo mundo está ganhando. Porque nós ali na Regularize temos a recorrência. Então, a gente tem aquele cliente fixo ali mensal, né? Que vai estar sempre solicitando para a gente. Ou seja, a gente não cai no esquecimento. Facilita para ele, tem prazos reduzidos, custo menor. E se dificilmente acontece mais de um mês, né? Às vezes dá uma oscilada algum cliente. Mas quando acontece de um mês não ter nenhum contrato, nenhuma escritura, nenhuma solicitação para nós, no mês seguinte ele está com aquela mensalidade acumulada, ele está com créditos para gastar lá na Regularize. Então, é a forma com que a gente conseguiu juntar o útil ao agradável. Sim. E fazer o nosso modelo de negócios em cima, né? Então, o que tu tem hoje no sistema, do aplicativo, no caso é um MVP, que aí tu pode também expandir ele futuramente para o Brasil. Exatamente. A única situação que a gente teve a resposta foi de um aplicativo aberto. Um aplicativo aberto para esse tipo de serviço não funcionaria. Porque, como a gente falou no início, uma pessoa um pouco mais leiga que nunca fez isso na vida, ela não vai conseguir entender o fio da meada de entrar ali, preencher o que ela precisa mandar, o porquê que foi pedido
um documento a mais ou não. Por mais que tenha ali um roteiro de Exato. informações, ainda fica um pouco complexo para a pessoa entender quem nunca trabalhou, nunca fez isso a Exato. primeira vez. A gente trata como as imobiliárias, os corretores, porque é o dia a dia deles. Então, já tem um pouquinho o entendimento, né? E a gente dá esses mini cursos também nas imobiliárias. Então, acaba já passando um panorama geral, alinha tudo. Segundo mês já está tudo alinhado, já está tudo fluindo normal. Só que uma pessoa que a gente chama como particular, tipo o Júlio, que vai uma vez lá nos contratar, nós vamos atender serviço, vamos prestar igual. Mas para vir nesse modo do aplicativo, a gente perderia mais tempo explicando para o Júlio como acontece do que resolver o problema dele. Sim. Então, por isso Porque que... já é tão escassa às vezes que eu iria procurar vocês que não adiantaria. Exato, exatamente. Então, por isso que o aplicativo ele vem mais para os clientes, para a área dos clientes e também como um benefício para eles, né? Entendi. Isso é uma ideia bem bacana, né? Como eu mencionei ali, não precisou mudar totalmente e conseguiu atrair esse público de fato. E o mercado imobiliário no Brasil é cada vez mais crescente, né? Hoje assim, Júlio, a Regulariza ela profissionalizou essa prestação de serviço nesse nicho. Né? Desde o início, a gente já montou ela com o ideal de startup, de empresa, de pessoa jurídica, e não o Zezinho lá da esquina que faz documentação quando você precisa. Então, a gente profissionalizou, tirou do amadorismo o negócio para fazer algo mais sério e mais profissional. Né? Então, ela vem justamente com isso. A gente toma todos os cuidados legais, LGPD, documentação de clientes, servidores, nuvem, tudo. E o aplicativo também, com todos os bloqueios, todas as criptografias para isso. Né? A gente leva a sério essa parte da documentação. E tem empresas que já estão copiando a ideia de vocês. Claro que não toda a essência, todo o projeto, tudo. Mas já tem empresas surgindo depois de vocês com esses propósitos? Bastante. Empresas e pessoas. Empresas e pessoas. Eu sempre trato, desde o início, é uma coisa que eu bato bastante na tecla. E eu falo até para a câmera ali, a gente não tem concorrente. Tá? A gente tem parceiros. Então, todo o pessoal que atua nessa área, conhece a Regularize, sabe como a gente trabalha. Quiser tomar um café, quiser conversar, a gente está lá à disposição, porque na Regularize, a gente não enxerga nenhuma concorrência. E não por soberba, mas sim por entender que podemos ser parceiros. Né? Podemos atuar junto. Daqui a pouco a gente pode fazer uma parceria em uma determinada área que a gente atua, ou precisa dessa troca. Então, hoje a gente tem, Júlio, assim, vários parceiros que atuam na mesma área em Balneário e que a gente já fez muito serviço junto. A gente já indicou. Então, por exemplo, olha, esse aqui eu não vou conseguir atender, por exemplo, em Barra Velha, a gente não vai conseguir prestar com excelência e tal, mas eu vou te indicar aqui uma pessoa que vai poder te atender. Então, a gente enxerga dessa forma, a gente tem essa linha de pensamento. Cara, espero que as outras partes também entendam dessa forma, né? Porque, infelizmente, pessoas que entendem que outras empresas que trabalham com a mesma área, mesmo segmento, entender que é um parceiro, são poucas. Sabes bem disso, está no mercado aí há um bom tempo, então sabes que, infelizmente, tem gente que vem com aquele intuito de copiar alguma ideia, só sentar ali para conversar. Espero que todas as pessoas que vêm para você venham com esse sentimento também de parceria, de fazer crescer essa ideia. Né? Eu vejo assim, Júlio, eu venho bem desse mindset ali, eu não gosto muito de falar essa palavra, né? Já tá muito na moda. Mas é que facilita para as pessoas entenderem também, isso é a verdade. Mas é justamente isso, essa parte de startup, de você abrir tua ideia, de você fazer acontecer. E eu me inspiro muito, estudo muito desde o início no Thales Gomes, né? Que foi o criador da Easy Taxi, do G4 Educação. Então, ali desde o início, ele também já explanava bastante no livro dele a questão de o que vale é a execução. Eu posso chegar aqui e botar numa folha tudo que a Regularize faz, como ela faz, o que ela fez até hoje e te entregar. Você não vai conseguir fazer que nem eu. Porque vai depender muito da execução. E a execução que eu digo é o quê? Surgiu aquele problema, eu vou resolver de uma forma, você de outra. Então, não vai conseguir roubar a ideia, digamos assim. Eu não me preocupo com isso. Sinceramente, eu não me preocupo. E graças a Deus, todas as pessoas que a gente tratou, que a gente fez parcerias hoje, teve essa troca. Porque eu acho que entendeu também, né, os dois lados. Então, talvez isso até facilite, né, no sentido de as pessoas conhecerem mais os serviços que é feito. Por exemplo, assim, se a gente fala hoje despachante de aduaneiro, por exemplo. Todo mundo
mesmo que não saiba todo o processo, mas conhece que existe essa categoria, despachante aduaneiro. Então, como é que eles conseguiram, de fato, se tornar tão conhecidos? Muitas empresas, muitos concorrentes e tudo mais. É a mesma coisa, talvez, aí na questão da despachante de imóveis. Né? Quanto mais empresas surgirem, facilita também para conseguir novos parceiros, novas pessoas que o mercado entenda que é muito mais fácil ir pela Regularize ou empresas parceiras que estão surgindo do que fazer sozinho. Então, a questão de fluidez de clientes, eu acredito que até melhora. Não, exato. E aí a gente tem a outra situação também, que é a expansão da Regularize, né? Então, se hoje você é um parceiro nosso, que atua na mesma área, e começa a se engajar com nós, por exemplo, com a Regularize, nada impede de que amanhã depois a gente sente para tomar um café e converse, Júlio, tô abrindo Itajaí, você mora lá, vamos abrir em parceria lá? Então, é isso que eu penso. Tu não me dá ideia que eu topo também. Bora? Mas é isso que eu penso. Porque aí, agora na visão do empreendedor, Júlio, você já está pegando uma pessoa qualificada. Você não está pegando uma pessoa do zero para ensinar tudo. Então, é nesse ponto de vista que eu olho. Claro, algumas vezes nem tudo são flores, mas é aquela frase, a vida ensina. Né? E a gente vai aprendendo e vai tocando. E empresas, corretoras, Gils, que querem entrar em contato contigo para entender mais, para poder tomar esse café e conhecer um pouco mais ali, como é que te encontra? Pode estar encontrando através do nosso Instagram, nosso site, o Google também, a gente botar lá documentação imobiliária, acredito que já vai. Tomara, né? O marketing, me ajuda aí. Tomara que já apareça nós ali pelo telefone e pelo nosso escritório também. A gente está situado na Rua 2550, ali 50 metros do primeiro registro de imóveis, então na cara do gol. Né? Facilita bastante. Exato. Corretores imobiliários que vão ali no primeiro registro de imóveis precisam sair pela terceira avenida, então passam na frente do nosso escritório ali. A gente está ali de portas abertas para atender todo mundo, tomar um café, conversar, aprender também né, com eles ali e passar tudo. Sim. E pergunta uma coisa nada a ver agora da Regularize, né? Como, por exemplo, você demonstra ter bastante conhecimento nesses processos de validações, de pesquisa, de empreendedorismo, de negócio, de startup, de processos. Pessoas que querem uma mentoria, porque tu tá nesse mercado, todo mundo está buscando um mentor para poder fazer a sua ideia também dar certo. Tu está fazendo mentoria já para outras empresas, outras startups de outros segmentos também? Ou ainda não pensou isso, mas pode ser que surja uma oportunidade ali? Na verdade, não, Júlio. Na verdade, eu tô tão enfiado na Regularize, tá me consumindo, eu tô tão workaholic ali que eu não tô conseguindo fazer nenhum outro projeto paralelo. Mas o que eu digo para as pessoas é o seguinte: eu tenho mentores em várias áreas, tá? Na área de marketing, na área de finanças, na área de gestão. Mentores que eu digo, não são nem todos eles contratos que eu fui lá e contratei um mentor, mas são pessoas que já tiveram toda essa experiência, já passaram por isso, e eu vejo o quanto é importante. O quanto é importante a gente ouvir essa opinião de fora, né? Essa mentoria. Talvez um dia pode ser que eu abra um bracinho para esse lado, mas a princípio eu ainda estou num eterno aprendiz, aprendendo, correndo atrás, buscando e fazendo acontecer. E eu vou fazer um corte desse momento específico aqui, falando sobre a importância do mentor, né, no caso, para o que mudou na tua ideia, na tua empresa, para realmente divulgar ainda mais a consultores e mentores, trazer importância de fato, né, porque a gente sabe que a gente vive num país que não tem tanto incentivo para o empreendedorismo, infelizmente, né, muitas pessoas querem empreender, mas às vezes bate cabeça ali porque não sabe muito, tem o Sebrae, ok, mas ainda mesmo assim ainda se atrapalha um pouco no empreendedorismo, né, então a importância de se ter um mentor, um consultor junto ali, ensinando, ajudando, guiando qual é o caminho a seguir, cara, isso facilita muito a vida das pessoas. Muito, Júlio. E é o que eu falei ali no início. O propósito da Regularize é esse. É facilitar o teu trabalho, o teu tempo para você focar nos seus negócios. Então, não adiantaria eu ter esse propósito na Regularize se eu não faço isso. Então, são situações em que tem que terceirizar, você tem que buscar mentoria. Eu tenho a ideia, eu tenho o projeto da Regularize, mas eu não sei nada de contabilidade, eu não sei nada de marketing. E não adianta eu querer fazer sozinho, isso eu já aprendi. Sim. Então, por isso que eu busco, né? A gente sempre busca e eu digo para todo mundo, busque. Isso não é gasto, é investimento. Com certeza. É investimento, porque isso vai tirar anos de atraso do crescimento da tua empresa, às vezes vai transformar em meses pela consultoria, pela mentoria. Com certeza. Gilson, agradeço a tua participação aqui.
para tirar tantas dúvidas das pessoas a respeito da regularização de imóveis e proporciona a você um momento ali para poder fazer o teu pitch, o pitch da Regularize. Vamos lá. Para cá, né? Isso. Vamos lá. Então, pessoal, a Regularize, ela é uma empresa que facilita a documentação imobiliária. Ela trabalha em Balneário Camboriú e região. Nós prestamos os serviços principalmente para imobiliárias e corretoras com toda a documentação, do contrato até o registro, com acompanhamento, assessoria, emissão de documentos, análise e todas as situações ali que envolve para facilitar a vida dos clientes. E eles poder focar no que mais importa para eles, que é o tempo e o negócio deles, né? Fazer o negócio acontecer, enquanto a gente está ali nos bastidores arrumando toda a documentação e prestando essa assessoria. Perfeito. E a Pitch Invest é o podcast das startups. Se você deseja patrocinar, assim como o Gilson aqui da Regularize, também a Devinova Software House para desenvolvimento de sistemas, também a Nikio para poder fazer as nossas divulgações nos painéis digitais, que é a mídia fora de casa, e a Consultores e Mentores, minha startup que está em desenvolvimento também. Então, muito obrigado para você que está assistindo e caso deseje tirar alguma dúvida mais a respeito da Regularize, é o Regularize Brasil. Regularize Brasil. Isso. O meu é @Gilson_Silvério JR. Tá ali embaixo, ali vai aparecer ali embaixo, ali, né? Isso, perfeito. E então, sigam o Júlio também, hein? Sigam o Júlio aqui, que não só a gente aceitou aqui a parceria de patrocinar porque a gente viu o conteúdo, né, Júlio? E é enriquecedor, é o que a gente está conversando, várias vertentes, várias pessoas dando dicas ali diferentes. E é um prazer enorme estar aqui compartilhando contigo aqui desse tempo, compartilhando com o pessoal também um pouquinho desses 4 anos da Regularize. Sim. E desejo sucesso absoluto aí, sabe? Pode contar com a gente aqui, tamo junto. Perfeito. Muito obrigado pelas palavras e muito obrigado por esse apoio e ter vindo também. A você, muito obrigado e até mais.